O senhor disse, Adão era um eleito. Ora, se Adão era um eleito, e a humanidade estava nele, não tinha como Adão ser eleito e a humanidade não ser eleita, uma vez que ela estava nele. Porque se disser, não, a humanidade estava nele só quanto ao pecado. Ora, quer dizer que para pecar, a humanidade estava nele. Para ser salva ou eleita, a humanidade deixou de estar nele. Então há uma incongruência, há um anacronismo nessa afirmação, nessa declaração, que é incompatível com o texto bíblico. Então, se Adão era eleito, a humanidade era eleita. Agora, se a humanidade era eleita, eu pergunto por quê? A maioria vai para o inferno e vai ser condenado para sofrer eternamente. É uma questão que precisa ser respondida. Outra, o senhor acabou de confessar que os que foram eleitos de acordo com a onisciência de Deus, segundo a presciência de Deus. E não é justamente essa a confissão arminiana? O que é que falta para eu dar para o senhor o bem-vindo ao mundo dos arminianos? Então, Pastor Elias. Vamos lá. Pastor Elcio, o senhor também tem direito a uma pergunta última para o pastor Elias. 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça, paz, vos seja multiplicado. Qual é a pergunta do senhor? Então, qual que é, segundo esse texto aqui, a base da eleição? Segundo o ponto de vista arminiano. Arminiano. Eu vou responder com uma afirmação que um professor, quando estava na 4ª série, ele fez. Olha, a sua declaração é óbvia e ululante, é gritante. Eu creio que a resposta está gritante no texto. Eleitos segundo a presciência de Deus. Presciência e onisciência são termos intercambiáveis para dizer a mesma coisa. A presciência significa que Deus tem uma ciência anterior. E a onisciência, esse atributo incomunicável de Deus, engloba essa presciência. Só é presciente quem é onisciente. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Portanto, aqueles que Deus, na eternidade, previu que creriam, e o senhor até chegou a fazer essa confissão, que creriam, esses foram eleitos. Nós não descremos aqui na eleição nem na predestinação. É predestinado segundo a presciência de Deus. Eleito segundo a presciência de Deus. A base da eleição é a presciência de Deus. Até porque a Bíblia diz, lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, que a eleição ela aconteceu antes da fundação do mundo. Se foi antes da fundação do mundo, ela foi antes que Adão fosse criado e antes que ele tivesse pecado. Então Deus, ele fez essa eleição daqueles que ele viu que creriam. Então ele já elegeu. E essa é a eleição segundo a presciência de Deus. Então qual é a base? A presciência de Deus, o pré-conhecimento de Deus, conforme também está em Romanos, muito usado pelos calvinistas, mas parece-me que esse texto aqui, ele é excluído. Romanos capítulo 8, versículo de número 29. Olha só que pérola de Paulo, né? Eu também gosto muito dessas expressões de Paulo. Capítulo 8, versículo 29, olha o que está escrito. Olha, porque os que dantes conheceu, ou seja, que conheceu de antemão. Isso aqui está falando nada mais, nada menos da presciência de Deus. Também os predestinou, ou seja, o que vem primeiro? A predestinação ou o pré-conhecimento? O pré-conhecimento, a presciência.